Olá, bem-vindo ao curso de Informática Básica. Na aula de hoje, vamos abordar o assunto sobre placas externas. Como nós vimos na aula de placa-mãe, nós temos alguns slots extras, E na qual a gente pode acoplar placas externas, Então, dependendo do tipo da placa, se ela for on-board ou off-board, talvez seja necessário você adicionar alguns dispositivos, que nós chamamos de placas externas. Então, hoje nós estamos aqui com o professor Johnson para tirar algumas dúvidas sobre essas placas externas e quais são os tipos que nós temos hoje no mercado. Hoje eu estou vendo aqui, professor Johnson, que nós temos uma placa de som, uma placa de rede Wi-Fi e uma placa de vídeo. A nossa dúvida, professor Johnson, é com relação aos slots, se todas essas placas possuem o mesmo slot e se existem diferenças entre essas placas. Muito bem, vamos lá. E aí, pessoal? Olá, professor. Primeira situação que nós temos aí que pensar, é por que tem os slots, A finalidade de uma placa-mãe possuir os slots para conexões off-board é para você melhorar o desempenho da sua placa. Às vezes você precisa para um jogo, para editar alguma imagem, não só para melhorar o desempenho, mas também para adicionar algum recurso que a placa não tenha, a placa-mãe. E aí, como no caso, nós temos aqui um padrão, exemplo, de uma placa off-board de rede, Só que essa aqui é a wireless, para trabalhar com Wi-Fi aí, a rede sem fio. Hoje em dia é normal ter placas que já venham, com on-board, a placa de rede já com Wi-Fi com antena. Só que nas placas, alguns modelos mais antigos aí, não tem essa antena ou modelo disponível para usar a internet sem fio. E aí na sua casa você está com internet, tem um roteador lá que trabalha de maneira sem fio e você não quer ficar passando fio na sua casa. E aí você pode fazer a aquisição. Hoje tem placas, tem adaptadores USB que você acopla na sua máquina, Nesse caso aqui é um modelo aí um pouco mais antigo, o PCI padrão, onde você consegue estar trabalhando aí com a rede Wi-Fi. A primeira questão que nós falamos aqui é sobre a necessidade. Então, por que tem isso na placa, Então, para melhorar desempenho ou para adicionar aí componentes. Segundo ponto que eu tenho também, os tipos de slots. Eu tenho aí os padrões mais antigos, que seriam o modelo ISA, que já nem tem mais hoje, eram modelos muito antigos mesmo, junto com memórias DIMM. Nós temos aí também os modelos PCI, que ainda é encontrado em várias placas, o PCI padrão, que seria nessa placa aqui, seria este modelo aqui, não se pegue a coloração, Então tem modelo PCI que vem na cor azul, depende do fabricante da placa, cor branca. Depois nós temos aí modelos AGP, que antigamente os modelos focados para placas de vídeo. E aí com o aumento aí de desempenho da própria placa, aumento do processador, da memória RAM, surgiu também a necessidade de melhoria das componentes off-boards. E aí hoje nós temos aí o PCI Express, que ele veio para ficar de forma genérica nas placas, Então você tem PCI Express de vários tamanhos, específicos para cada placa. Então, tem um modelo PCI Express focado para a placa de rede, PCI Express para a placa de vídeo, PCI Express para a placa de áudio, Aqui, para vocês terem ideia de questão de tamanho, esse aqui é o modelo PCI Express 2X, O tamanho dele, geralmente você acopla aqui placas de rede. Para entender um pouquinho melhor, a gente então adiciona essas placas externas para aumentar a capacidade. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha com produção de vídeo ou precisa de um recurso melhor, ele adiciona essa placa, ou por uma necessidade. Às vezes uma máquina mais antiga não tem uma placa Wi-Fi, alguma coisa wireless, e ele precisa adicionar, então ele consegue adicionar esse componente. Outra coisa que eu percebi é que nós temos aqui 3 placas, professor, e são de fabricantes diferentes, mas elas possuem os mesmos slots. Então você tem um padrão, Você pode ter qualquer tipo de fabricante de placa, mas que tem um padrão para que seja conectável à placa-mãe. Uma outra dúvida, professor, é com relação à placa de vídeo. Estou vendo que ela tem um dissipador aqui. Essa placa de vídeo, ela tem esse dissipador porque a placa esquenta ou porque ela tem um processador, um chip, alguma coisa dentro dela? Geralmente as placas de vídeos um pouco mais novas aí já, até os dias atuais, elas vêm já com o dissipador de calor, por conta do superaquecimento da placa, porque ela processa informações também, já tem a GPU dela, que é uma espécie de processador, não chega a ser um processador, seria um processador gráfico. E hoje você pega as placas top de linha, de última geração, elas já vêm com 2, 3 coolers, além do dissipador de calor, para trabalhar com o refrigeramento só dessa placa, Então a finalidade é essa mesmo, por conta do alto poder aí de processamento das placas, criou-se a necessidade de usar dissipadores de calor e também coolers aí.
Professor Jonas, uma outra dúvida que ficou aqui, nem sempre nós vamos ter placas externas que estão acopladas diretamente dentro do gabinete, certo? Nós podemos ter outros tipos de placas que eles são conectados mais pela parte traseira do computador na placa-mãe. Então, por exemplo, através de dispositivos USB, DVI e tudo mais, que são outros tipos de placas que são externas ao gabinete. Isso ocorre também com frequência, professor? Ótima pergunta, professor. Neste caso, não é categorizado como placas off-board, né? Seriam aí dispositivos, interfaces que possuem sim um processamento, uma placa para processar o som, uma imagem, né? Uma interface periférica de USB, né? Igual os sensores, mas que não são categorizados como placas off-board. Precisa aí de um componente, um terceiro componente, uma conexão com a placa-mãe, né? Via cabo, USB, DVI, como você comentou, né? Obrigado pela explicação, professor Jonas, na aula de hoje. Espero que você tenha aprendido mais um pouco sobre os componentes do computador e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço!